Decidido estou de entregar ao Senhor minha vida e tudo que sou. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo e hoje estaremos estudando sobre as leis na Bíblia. Vou fazer uma oração para que possamos dar início ao estudo de hoje. Oremos. Querido Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra, nesse momento iremos estudar a Tua palavra e te pedimos humildemente, ó Pai, a unção do Santo Espírito, para que tudo que possa sair de nós possa ser feito aqui nesse vídeo, que seja para a Tua honra e Tua glória. Nos conduz de acordo com os Teus propósitos, abençoe nossas mentes, nosso coração e principalmente, ó Pai, a mente e os corações daqueles que estão assistindo, que irão assistir esse vídeo. Tudo isso que pedimos e rogamos no doce nome de Jesus. Amém. As leis na Bíblia. Eu vou pedir para que o irmão Anderson faça aqui a leitura do tópico de estudo e vamos iniciar o estudo. Sábio, justo e amoroso como é, Deus estabeleceu leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos e sua conduta diante dele. As leis não existem para tolher a liberdade saudável, mas para ampliar seu significado e aclarar seu sentido. A nação israelita foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriram em Cristo e perderam seu valor para os dias de hoje. Para todos os que pretendem se tornar cidadãos da pátria celestial, também foi estabelecida a lei da liberdade. A Bíblia descreve essa lei. E em cima desse tópico do estudo de hoje, nós iremos analisar as leis na Bíblia, ou na Bíblia. A Bíblia irá descrever e nos mostrar quais são as leis que existem no livro sagrado. Eu convido você a participar da primeira pergunta, que diz assim: que tipos de leis encontramos na Bíblia? Êxodo 21, versículo 22. Se homens brigarem e ferirem mulher gado, e forem causa de que abortem, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigiu o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Então, pessoal, a primeira lei consiste em leis civis. Essa lei de proteção vai reger a nação de Israel. É uma lei civil. Então, a primeira lei que encontramos na Bíblia é a lei civil. Levíticos 1, versículo 4. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito o favor dele para a sua expiação. Então, a segunda lei que encontramos na Bíblia é a lei cerimonial, envolvendo sacrifício e oferta de animais. Então, temos duas leis. Primeiro que encontramos aqui na Bíblia, temos a lei civil e a lei cerimonial. Agora, já temos duas leis. Vamos para a terceira lei, Levíticos 11. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra, todo o que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, esse comereis. Olha só, em Levíticos, capítulo 11, nós encontramos leis de saúde. Então já temos a lei civil, a lei cerimonial e temos a lei de saúde. Agora vamos para uma outra lei que encontramos em Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha só, então encontramos uma quarta lei na Bíblia, e é justamente a lei moral, que expressa o caráter de Deus, conhecido como lei dos 10 mandamentos, escrita pelo dedo de Deus em duas tábuas de pedra. Então, encontramos na Bíblia 4
tipos de lei: a lei civil, a cerimonial, a lei de saúde e a lei moral. Inclusive, a lei moral foi escrita pelo dedo de Deus. E vamos lá. É verdade. Dentre essas leis, nós vemos a última, que é a lei moral. E o interessante diz o seguinte aqui: não podemos confundir quem escreveu as leis, nem os atextos da lei cerimonial para explicar a lei moral, ou vice-versa. O que ele está dizendo aqui? Que eu não posso pegar textos que falem da lei cerimonial, nem da lei civil, nem da lei de saúde, para explicar a lei moral, para explicar os 10 mandamentos, que é o que muitas pessoas hoje fazem. E a Bíblia está deixando bem claro: cada texto tem a sua lei. Cada versículo fala de cada lei. Olha, o primeiro, a lei civil, como foi dita, a cerimonial, a lei de saúde e a última, a lei moral. E no decorrer do estudo nós iremos estudar qual dessas leis não tem valor mais. É verdade. Vamos para a segunda pergunta, que diz assim: a lei cerimonial está relacionada com o santuário. Como era o santuário? Hebreus 9, versículo 1 ao 5. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cujo a parte anterior estava entre os candeeiros, e a mesa e a exposição dos pães se chama o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Então, veja só. Então, o santuário, ele era dividido em 2 compartimentos. O compartimento que ficava o lugar santo e o santíssimo. E também tinha um pátio. Era um lugar reservado para o povo. Então, baseado nisso, nós temos aqui um santuário que existia na terra, que era uma sombra do verdadeiro santuário que existia, o que existe no céu. É bom, bem claro, que a gente possa entender esse santuário, que ali ficava ali dentro do santuário, ficava as pedras dos 10 mandamentos. E lembre-se que o que existia na terra era uma sombra, uma projeção do que existe no céu até hoje. Está entendendo? Então, se a lei estava dentro do santuário, na sombra do santuário terrestre, imagine o santuário celestial que se encontra hoje no céu, onde Jesus está atuando em meu favor e seu favor hoje, irmão Marcos. É verdade. E o interessante daqui é o seguinte: era porque o ritual, ele era regido, o ritual do santuário era regido pela lei cerimonial, que nós estudamos no estudo passado, que essa lei cerimonial era o quê? O sumo sacerdote, uma vez por ano, levava um cordeiro para fazer expiação pelos pecados das nações daquela época, que hoje não é necessário mais isso, nós sabemos. E nós vamos aprender mais o porquê não é necessário mais isso. Então vamos lá. Terceira pergunta é a seguinte: com a morte de Cristo, olha só, o que ocorreria com a lei cerimonial? Daniel 9:7, depois Efésios 2:15 e por último Colossenses 2:14. Ele fará firme aliança com muitos. Por uma semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações
virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Abolindo a sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que contava de ordenanças, o que nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-se na cruz. Olha só, então, baseado no que foi dito aqui, nesses 3 livros, olha só, Daniel falou que o fim do sacrifício ocorreria justamente quando Jesus Cristo morresse na cruz, quando o Messias morresse em favor de todos os pecadores. A lei cerimonial seria cancelada na cruz, como foi cancelada. Quando Jesus morre, o anjo desce e o véu do santuário é rasgado em 2 partes. Isso simbolizava que a lei cerimonial, a lei de sacrifício de animais, foi encerrada, foi abolida, foi anulada, pois nós temos o verdadeiro sacrifício. Jesus Cristo, João Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como disse Paulo, não é sangue de bode, nem de cordeiro, nem de carneiro, que nos livra do pecado, mas sim o sangue do Senhor Jesus Cristo. E com a morte de Jesus, a lei cerimonial foi abolida. Marcos. É verdade, Rodrigo. E nós lutamos o ponto aqui, é o seguinte, que muitas denominações de hoje não vê esse ponto como esse ponto de vista. Eles acham que o que foi abolido foi os 10 mandamentos. E com isso foi uma jovem lá na minha casa, de outra denominação, Testemunho de Jeová, e aplicou esse versículo e perguntou o seguinte: aqui, eu digo a você que o 10 mandamentos foi abolido? Foi aqui. Aí eu perguntei a ela, leia o versículo. Ela leu. O que diz no versículo? A forma de mandamentos em forma de ordenança. Eu perguntei a ela, o que quer dizer ordenança? Ela ficou, eu disse a ela, vá lá no dicionário e olha o que quer dizer ordenança. As pessoas não estão estudando a Bíblia da maneira correta. E, por causa disso, consequência disso, estão abrindo igrejas, estão enganando o povo. Porque quando a Bíblia fala em ordenança, é o sacrifício que eles faziam de animais, de cordeiro. E Cristo era o próprio cordeiro, foi o próprio cordeiro, e é o cordeiro que tirou o pecado da humanidade na sua morte, na cruz do Calvário. E ele ressuscitou, está vivo, para que eu e você testemunhe que ele morreu, que ele venceu. Por isso não é mais necessário esse sacrifício de animais, de cordeiro. Amém. Muito bem. 4ª pergunta diz assim: a Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz, mas quer dizer da lei, mas o que dizer da lei dos 10 mandamentos? Olha só, Mateus 5:17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Bem simples. Jesus foi bem claro e bem objetivo, foi direto. Jesus disse: não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Ele não veio para mudar, ele não veio para acabar, ele veio para mostrar o sentido correto de se viver obedecendo a Deus. Entendeu? Jesus veio nos ensinar como devemos viver ou devemos se comportar de acordo com os princípios de Deus. Então Jesus não veio mudar a lei ou criar uma nova lei, como as pessoas estão falando aí. Pelo contrário, Jesus veio nos ensinar que da maneira correta que devemos obedecer a Deus e viver segundo o mandamento de Deus. Vamos lá.
É verdade. E um ponto aí a ser colocado é o seguinte: quando a Bíblia diz que ele veio para cumprir, não é que ele veio trazer novos mandamentos, não é que ele veio trazer novas leis. A lei, o mandamento, os 10 mandamentos, ele é eterno. É tão tal que ele está no santuário celestial, lá no céu, na Arca da Aliança. E quando ele diz que veio para cumprir, o porquê cumprir? Se você voltar à história, nos sumos sacerdotes, as pessoas que tinham impedimento, como era que eles guardavam essa lei? Como era que eles viviam essa lei no seu dia a dia? Não era como Deus queria. E Jesus veio e quebrou esse tabu. E Jesus veio e acrescentou o amor que faltou. E é o que Ele quer que eu e você façamos hoje. Amém. Então nós devemos obedecer a Deus justamente como o irmão Marcos falou, por amor. Nós obedecemos aos princípios de Deus por gratidão ao sacrifício que Jesus fez por nós. É simples assim. É bem simples, porque a lei não nos dá ou nos garante a salvação, é o sacrifício de Cristo. Mas olha só, a Bíblia diz que os ladrões não herdarão o reino do céu. E onde eu encontro que é errado pecar? Na lei. A Bíblia diz que os assassinos não herdarão o reino do céu. E eu não encontro que é errado matar. Na lei de Deus é bem simples, irmãos. Vamos para mais uma pergunta. Quinta pergunta: qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? João, Evangelho, capítulo 15, versículo 10, e depois Tiago 2, versículo 10 e 12. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que diz não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulterarás, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Olha assim, Jesus disse: assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. E você quer permanecer no amor de Deus, no amor do Pai Celestial, devemos fazer justamente o que Jesus fez: guardar os princípios, os 10 mandamentos da lei do Senhor. E Tiago confirma: não importa se eu guardar 9 e errar apenas um ponto, serei culpado de todos. Na matemática de Deus, 10 menos 1 é nada. Na matemática do homem é 9, mas na matemática celestial, 10 menos 1 é nada. Então devemos, irmãos, abrir nossos olhos e viver para gratidão, por gratidão a Deus. Nós devemos viver por gratidão e obedecer os princípios de Deus por amor. Vamos lá. É verdade, quando o Tiago afirma que se eu não guardo um dos 9, eu não guardo nenhum. O interessante é que é o seguinte: se eu amo ao meu próximo, mas eu não amo a Deus, não serve de nada. Por quê? Porque se eu amo ao meu próximo, e o resto? Eu amo a Deus sobre todas as coisas, está onde? Se eu digo, no Deus diz, não matarás, e eu mato, e eu guardo o resto dos mandamentos, mas eu mato, e aí? Onde é que eu fico? O Tiago é bem claro que diz que se eu guardo 9, mas eu tropeço em um só ponto, eu sou culpado de todos. É a mesma coisa de eu chegar até uma pessoa e chegar até ela e dizer assim: olha, vá ali e mata aquela pessoa que eu vou dar 10 reais. Aquela pessoa quem matou foi aquela pessoa, mas você mandou, eu mandou, foi eu que mandei. Então, o culpado sou eu, não é aquela pessoa. Aquela pessoa só foi a interligação entre você e a pessoa que você mandou matar. Então, se você tropeçar em um só ponto, é para todos. Não importa ou você guarda todos, ou você serve a Deus verdadeiramente ou não. É verdade. Sempre pergunto: a fé em Cristo anula nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? Muitas religiões ensinam que sim. Mas será que a Bíblia diz isso? Romanos 3, versículo 31. 3 e 31 de Romanos. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei.
Não, disse Paulo, de maneira nenhuma, antes confirmamos. Então devemos guardar, sim, a lei de Deus, pois ela mostra que Cristo, o caráter de Deus, vive em nós. Quando você obedece aos princípios de Deus, nós estamos vivendo o caráter de Deus, as pessoas estão enxergando os princípios de Deus em minha vida e em sua vida. E vamos lá. É verdade. E a fé em Cristo, ela não anula os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não deixam de ser vigorados na nossa vida. Ele fica mais rico. Por quê? Porque a fé em Cristo, automaticamente, ela nos conduz por amor a Cristo, por amor ao seu Evangelho, a sua obra, guardar, obedecer os seus mandamentos, viver de acordo com o que Deus quer, o que Deus pede. É verdade. Então, a lei não anula a fé. Então devemos ter fé, mas devemos obedecer a Deus, guardando a sua lei. É simples assim, segundo a Bíblia, viu? Segundo a Bíblia. Sétima pergunta: o que Jesus espera dos seus seguidores? 1 João 2, 6, depois capítulo 5, versículo 2 e 3, e depois Eclesiastes 2, 13. Aquele que diz, permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, que amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Olha só, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. De tudo que você ouviu, ou de tudo que você vai ouvir, o principal é temer a Deus e guarde os seus mandamentos. Se você teme a Deus, se eu temo a Deus, então devemos guardar os mandamentos de Deus, não do mundo. Porque isto é o dever de todo homem, ou de toda criatura, de todo ser humano. Quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, que são 10. E na matemática de Deus, nós já aprendemos aqui nesse estudo de hoje, que 10 menos 1 é 0. Vamos acordar, irmãos, e vamos agradar a Deus, guardando os seus mandamentos e tendo fé em Cristo Jesus. Vamos lá. É verdade, irmão. E em Provérbios 27 diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quando eu digo o seguinte: eu temo a Deus, eu busco a sua sabedoria, eu busco guardar os seus mandamentos. E o que Jesus espera de mim? Que eu tema, que eu busque sua sabedoria, que eu siga os seus princípios, e que além de eu seguir, eu viva e testemunhe ao mundo que Ele vive em mim e em você. Cristo quer que eu e você viva dessa forma, temendo ao Senhor, amando a si, amando a Deus e ao seu próximo, e guardando os seus princípios. Que eu e você venha viver o que está sendo estudado aqui. Amém. Amém. Última pergunta de hoje, o estudo de hoje, diz assim: quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? O que você vai ganhar obedecendo? Quais são os benefícios de obedecer a Deus? Salmos 19, do 7 ao 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Além disso, por eles se te admoesta o teu céu, em os guardar a grande recompensa. Fantástico essa passagem em Salmos.
Diz assim: alegria, restauração é grande e grande recompensa. Alegria, restauração e grande recompensa. A obediência à lei de Deus. Então, irmãos, que nós possamos, e que nós podemos fazer isso sim, se realmente queremos. Pois tudo que o homem quer, ele vai em busca e consegue. Então, se você quer realmente ser um servo ou uma serva de Deus, se você quer realmente cumprir a vontade de Deus aqui na terra, então devemos viver para agradar a Deus. E o primeiro passo é guardar os mandamentos de Deus. Pois Ele é ouro, Ele é mel, Ele traz esperança, motivação para a vida de cada um de nós. Irmão Marco. É verdade. E o interessante que eu achei dessa última pergunta é o seguinte: qual o benefício? Eu fico me perguntando porque as pessoas que vivem nesse mundo hoje vão em busca de prosperidade. Mas o que Deus nos oferece quando eu e você obedecemos a Ele, buscamos servir a Ele, guardando seus mandamentos? A Bíblia fala de restauração. Mas que restauração é essa? Eu não sei quem você é, mas eu vou dizer o seguinte: não sei qual a sua situação financeira, não sei como você vive, onde você vive, mas só que a restauração que Deus quer é que você viva de acordo com os princípios de Deus, seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque todo aquele que segue os seus mandamentos e segue e tem temor a Deus, vive de acordo com o que Deus quer, de acordo com o que Deus pede. E ele testemunha, ele vive, ele mostra para as pessoas que ele mudou, que ele não é a pessoa que foi atrás, e sim aqui e agora. Que eu e você possa viver de acordo com o que Deus pede, não o que eu quero, não o que você quer. Amém. Amém. O mundo hoje está em um verdadeiro caos. Moramos em uma cidade aqui de Alagoas, onde que as coisas estão acontecendo de maneira violenta. É tragédia sobre tragédia, homicídio, suicídio, furtos. A situação está complicada. Mas temos que parar para refletir que esse mundo não nos dá esperança de nada. Tudo que você e eu possamos construir aqui, pode vir alguém e nos tirar, nos roubar e até ceifar nossa vida. Que eu e você possamos acordar e despertar da ilusão desse mundo, que é passageiro, que é breve. Então, vamos viver a realidade, e a realidade é temer a Deus e dar-lhe glória. A recapitulação é o seguinte: existem 4 tipos de leis na Bíblia. Primeira, a lei civil. Segunda, a lei cerimonial. A lei de saúde. Essas leis foram escritas por Moisés. A 4ª lei é a lei moral. E essa foi escrita pelo dedo de Deus, em 2 tábuas de pedra. A lei cerimonial vigorou até a morte de Cristo Jesus. Seguia os 10 mandamentos. Até a fé não anula a lei, antes a confirma. A obediência é o resultado da salvação e não a compra da salvação. Você não obedece a Deus para comprar a salvação. Você obedece a Deus porque você já está salvo, porque Jesus te salvou na cruz do Calvário. Você obedece a lei. Nós obedecemos a lei por gratidão a Deus. Vamos orar para encerrar o estudo de hoje. Santo e eterno Deus, o Senhor vem despertar cada um de nós para que possamos acordar desse mundo de ilusão ou de ilusões passageiras que está cada vez mais complicado de se viver. Nos acorda, Senhor, e coloque em nós o espírito de querer obedecer, de querer amar os teus princípios. Abençoe as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que vão assistir, para que tudo, ó Pai, tudo possa sair de cada um de nós aqui, e seja para a tua honra e para a tua glória. Nós agradecemos no nosso nome de Jesus. Amém. No próximo vídeo nós já iremos estudando a lei moral. Eu convido você a estar presente, a participar desse estudo. Até lá.
caminhar, Tu és a direção, Tu só a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.